urgente, nesta noite a guerra entra em uma nova fase. A Rússia transforma a morte em lucro, vendendo a vida de seus próprios soldados. Crimeia e Abas estão voltando para casa. A Ucrânia inicia uma fase ativa de libertação. Putin exibe seu novo míssil hipersônico Oreshnik, tentando assustar o mundo. E a Ucrânia reage. Um petroleiro da frota sombra russa é atingido no Mediterrâneo. Este é o Ucrânia Hoje, com você, Yaroslava Kolesnitma. Fique com a gente, os acontecimentos mais explosivos estão por vir. Guerra por lucro. Como a Rússia transforma soldados mortos em negócio. Enquanto o Kremlin esconde as verdadeiras perdas, um mercado sombrio surgiu dentro da Rússia. Sob o pretexto de missões de busca, pessoas estão lucrando com soldados desaparecidos e mortos, tirando proveito do sofrimento alheio. E até onde isso vai chegar? Fique com a gente, detalhe que eu seguir. Com o início da chamada Operação Militar Especial, surgiram na Rússia organizações que procuram soldados russos desaparecidos na Ucrânia. Também existem russos empreendedores que começaram a lucrar com a morte de seus próprios compatriotas. Golpistas estão enviando mensagens falsas pela internet, fingindo ser voluntários da Fundação Defensores da Pátria, oferecendo ajuda para procurar soldados desaparecidos da Operação Militar Especial na região de Irkutsk. Estelionatários estão oferecendo amplamente seus serviços para ajudar a encontrar soldados desaparecidos da Operação Militar Especial. Golpistas estão criando projetos falsos para buscar soldados russos e extorquindo grandes quantias de dinheiro de parentes enlutados. Pessoas desconhecidas entram em contato diretamente com os familiares dos desaparecidos, se apresentando como membros de um grupo de busca. Eles conseguem os contatos em vários chats e comunidades e, frequentemente, convidam as pessoas para seus canais ou grupos falsos. Pode haver avaliações nesses canais online, mas geralmente são falsas. Eles publicam avaliações falsas ali para criar uma aparência de confiança. O principal é que eles pedem dinheiro pela busca, pela viagem e pelo trabalho dos especialistas. Esses já são esquemas bem conhecidos atualmente, mas aqui está o que é novidade. Especialistas independentes estão lucrando com as famílias dos desaparecidos e dos mortos, supostamente confirmando, mediante pagamento, que o marido, filho ou irmão ainda está vivo. Pela mão, por uma única orelha, por um rosto totalmente enfaixado, por uma unha. Por uma certa quantia, os especialistas vão confirmar para você que aquele é o seu soldado em cativeiro. Mesmo em um africano ou asiático, eles vão encontrar 99% de semelhança com um guerreiro russo de olhos azuis. Isso não é só falta de profissionalismo ou um erro técnico, isso é fraude descarada. Quando tá óbvio a olho nu que a pessoa na foto e no vídeo é outra. A blogueira Z, Anastasia Kochevarova, escreve sobre um novo esquema de pseudo-especialistas. Ela afirma que a chamada identificação é feita usando fotografias de baixa qualidade. Por uma quantia considerável, os especialistas confirmam que um determinado russo está sendo mantido em cativeiro. A blogueira afirma que isso, na verdade, é fraude descarada. Alega-se que essas análises de pseudo-especialistas são realizadas no Instituto de Pesquisas Forenses Stealth, localizado na cidade de Chelyabinsk, na Rússia. E, pelo que parece pela renda deles, os especialistas de lá têm trabalhado sem parar ultimamente. O preço por um laudo pericial para determinar se um soldado desaparecido se parece com um cativo em uma foto ou vídeo é bastante alto, 30 mil rublos. A maioria dos pagamentos é transferida para a conta da organização sem fins lucrativos, mas também há casos em que o dinheiro é enviado para pessoas físicas via número de telefone. A receita dobrou em 2024 em comparação com 2023. Se você comparar com 2022, os resultados são ainda mais impressionantes. Em 2022, a organização sem fins lucrativos arrecadou 144 mil rublos, mas em 2024, esse valor já ultrapassava 8 milhões. Atualmente, não há dados públicos disponíveis para 2025. Já houve casos em que uma família enviou fotos de soldados de uma troca entre os quais seu parente definitivamente não estava presente. Mas a perícia confirmou com 99% de certeza que o soldado deveria estar lá. Como resultado, alguns russos estão lucrando muito com a dor dos outros. Por muito tempo, as famílias ficam convencidas de que seu soldado está em cativeiro e se recusam a acreditar no contrário, mesmo sabendo que não há nenhuma prova de cativeiro, exceto por essa pseudo-perícia. Os parentes constantemente pressionam os escritórios de alistamento militar e as unidades militares, exigindo que os prisioneiros de guerra sejam reconhecidos oficialmente. Infelizmente, ninguém percebe que esse esquema fraudulento nunca teria surgido se os russos não tivessem corrido para assinar contratos com o Ministério da Defesa da Rússia e ido lutar na Ucrânia.
Crimeia e Donbás voltando para casa. A Ucrânia inicia uma fase ativa de libertação. A Ucrânia está avançando. As Forças Armadas entraram em uma fase ativa da operação para libertar os territórios ocupados. A pressão sobre o inimigo está aumentando e o equilíbrio está mudando. É um ponto de virada na guerra. Fique com a gente, mais detalhes a seguir. Crimeia e Donbas estão voltando para casa. As Forças Armadas da Ucrânia estão entrando na fase ativa de libertação dos territórios ocupados pelo inimigo. Ataques atingiram alvos em Donetsk ocupada. E a seguir, a Crimeia. As Forças Armadas da Ucrânia estão sistematicamente eliminando a retaguarda e o comando do exército russo nos territórios ocupados. Por exemplo, o fato de que ativos estão sendo destruídos no território da Península da Crimeia. As forças de defesa aérea estão obrigando os russos a enviar constantemente novas unidades de equipamentos para a Crimeia para compensar suas perdas. Atualmente, eles não produzem tanto equipamento de defesa aérea quanto é destruído ou danificado a cada mês. E são obrigados a retirar todo esse equipamento de outras áreas posicionais. No dia 13 de dezembro, uma onda de drones aliados varreu toda a península da Crimeia. As explosões não cessaram por 2 horas. Na noite de 14 de dezembro, nossas forças militares atingiram 2 depósitos de combustível e lubrificantes e uma estação de radar cara para sistemas de defesa aérea. Na própria Crimeia, as áreas posicionais estão localizadas em um espaço fechado, o que facilita para nós atingirmos especialmente ativos caros, raros e únicos, como estações de radar. Recentemente, uma estação de radar Kasta foi destruída, e depois disso, uma estação de radar KS-400 Triumph também foi destruída. Essas são unidades únicas. Para produzir apenas uma dessas estações de radar, foi necessário para o complexo militar industrial russo, até meio ano ou até mais tempo. Então, a também atacou um trem que transportava combustível para o exército russo e uma refinaria de petróleo local. Como resultado, já há relatos de escassez de combustível em Simferópol. É assim que as coisas estão. As forças ucranianas estão destruindo sistematicamente a infraestrutura militar que a Rússia usa para travar a guerra. E na verdade, é muito mais do que isso. Isso tem um impacto global e de longo prazo na capacidade de defesa, especificamente na capacidade de defesa da Rússia. E em algum momento ela ficará completamente incapaz de se defender em seu próprio espaço aéreo, ou até mesmo de manter a linha em terra em certos locais. Em outras palavras, é exatamente para esse caminho que as coisas estão indo. Na região de Donetsk, forças de operações especiais eliminaram uma estação de guerra eletrônica inimiga e um centro de treinamento de operadores de FPV. Cada ataque desse tipo não é apenas a destruição de infraestrutura e equipamentos militares, mas também uma interrupção no comando, no suprimento e no planejamento das tropas russas. Tudo isso desempenha um papel fundamental, antes de tudo, no fortalecimento das nossas capacidades de defesa. Se estamos falando da Ucrânia continental e se estamos falando de ataques profundos em áreas de retaguarda, seja no território da própria Federação Russa ou na Península da Crimeia temporariamente ocupada, então isso já representa o esgotamento dos recursos internos da Rússia. Além dos ataques na própria direção de Donetsk, operações de combate ativas também continuam em andamento. Aquelas áreas que estão nos territórios temporariamente ocupados, se perdessem o apoio crucial de seus sofisticados sistemas de defesa aérea, inevitavelmente se tornariam extremamente vulneráveis a ataques aéreos devastadores. Quem conseguir conquistar total domínio aéreo e superioridade aérea esmagadora facilita de maneira significativa e decisiva o avanço das forças terrestres no campo de batalha. Essas operações não são apenas uma tentativa de privar a Rússia de combustível ou equipamentos. Isso faz parte da preparação das tropas ucranianas para uma contraofensiva. A longo prazo, trata-se do fato de que estamos preparando nossa própria contraofensiva para o futuro. E é justamente para essa contraofensiva que precisamos cumprir uma série de condições. Entre elas está o esgotamento completo dos recursos de defesa aérea russos, sua destruição total para alcançar a superioridade aérea. Isso pode ser na região de Donetsk, pode ser na região de Kharkiv, pode ser em Zaporizhia ou pode ser em Kherson.
Cada nova onda de ataques demonstra as crescentes capacidades do exército ucraniano e reduz as chances do inimigo de consolidar seu controle sobre os territórios ocupados. E ainda vem mais três. Comparado a 2022, 2023 e 2024, o ano de 2025 se tornou o auge e o ano dos recordes. Tanto em relação ao número de diferentes tipos e modificações de drones de ataque utilizados, quanto ao uso de armamento de mísseis. Acho que em 2026 veremos números completamente diferentes, muito mais altos. Putin ameaça com um míssil hipersônico Oreshnik colocado em alerta de combate. Putin está escalando novamente. Até o final do ano, a Rússia planeja colocar o sistema de mísseis hipersônicos Oreshnik em serviço de combate. O Kremlin ameaça abertamente com ataques reais e testes de combate. Isso é mais um blefe ou um novo nível de chantagem nuclear? Fica conosco, mais detalhes a seguir. Até o final do ano, o sistema de mísseis de médio alcance com míssil hipersônico Oreshnik Brigado também será designado para serviço de combate. E atacaremos lá com o Oreshnik e veremos o que acontece. Responderemos, inclusive com a possível continuação dos testes do Oreshnik em condições de combate. Putin vem falando há muito tempo e com frequência sobre seu enorme Oreshnik. Mas agora o míssil é mencionado não só nos discursos do Kremlin. Afinal, parece que o morador do bunker decidiu compartilhar isso com seu melhor amigo. As primeiras posições do sistema de mísseis Oreshnik já foram instaladas. Já temos isso desde ontem e agora está oficialmente entrando em serviço ativo de combate. E agora, curiosamente, é Minsk e não Moscou que está anunciando que o míssil está entrando em serviço de combate. Porque se essas palavras tivessem vindo do presidente russo, isso teria sido percebido como uma escalada das tensões, um aumento do chamado e, de fato, teria sido um sinal de que a Federação Russa está se retirando dos chamados acordos de paz. E isso teria automaticamente levado à imposição de sanções econômicas adicionais pelos Estados Unidos. Embora, há cerca de um ano atrás, Lukashenko estivesse implorando ao Putin pelo quebra-nozes para sua própria segurança. Por favor, não entenda isso como algum tipo de atrevimento. Quero pedir publicamente que sejam implantados novos sistemas de armas e, acima de tudo, o quebra-nozes no território de Belarus. E isso acalmaria seriamente algumas mentes que já estão prontas para ir à guerra contra Belarus. Então, será que Lukashenko realmente conseguiu convencer Putin a entregar as armas depois de um ano? Ou será que aqui também não é tão simples assim? Isso existe unicamente na imaginação do próprio Lukashenko. Não há nenhuma evidência objetiva indicando a redistribuição desses sistemas de ataque, muito menos o seu posicionamento no território da República de Belarus. A declaração de Lukashenko, claro, soa séria, mas na realidade não há mísseis lá. E agora, tudo isso está começando a parecer cada vez mais uma encenação. Mas por que eles estão fazendo esse teatro? Podemos dizer que isso já não é mais uma coincidência, mas sim uma tentativa da Federação Russa de exercer pressão militar e política sobre os países europeus, com o objetivo de bloquear a questão da possível apreensão de ativos russos congelados em favor da Ucrânia. Há mais de um ano, a Rússia atingiu Dnipro com o míssil balístico Oreshnik. Agora, informa-se que o tempo de voo de um míssil da Bielorrússia para Kiev é de 1 minuto e 50 segundos, para Varsóvia de 2 minutos e 20 segundos e para Lituânia pouco mais de 1 minuto. Single full minuto. Para as capitais europeias, é precisamente essa tese que está sendo promovida pelo lado russo. Isso deixa claro que a Federação Russa está ao mesmo tempo pressionando também os países ocidentais, principalmente os parceiros europeus e a Ucrânia, no momento em que a Ucrânia está assinando os chamados acordos de paz. Especificamente, estamos falando sobre concessões territoriais do nosso país. Outro ponto revelador é a produção em série desses mísseis. Afinal, como se sabe, ela não existe. Oreshnik é uma arma experimental da Federação Russa. Em outras palavras, não se fala em ampliar a produção, muito menos em uma escala que permitiria à Federação Russa implantá-la no território da República da Bielorrússia.
De acordo com a principal diretoria de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, a Federação Russa possui entre 4 e 7 dessas armas. Enquanto isso, enquanto os reis do bunker e da batata estão ocupados brincando de mover equipamentos de um lado para o outro, a Ucrânia está garantindo que nenhum equipamento fique na Rússia. No aeródromo de Belbek, o Serviço de Segurança da Ucrânia destruiu um MiG-31 russo e uma porção de outros equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares. Acontece que o lado russo não é nem sequer capaz de fornecer cobertura. Muito menos qualquer outra coisa. Instalações-chave, mas nem mesmo o sistema de defesa aérea russo consegue se proteger dos ataques ucranianos. Esse é o ponto principal. Então, não se trata nem tanto do aspecto militar, mas sim dos aspectos informacional, político e econômico. E isso é só o começo. Ucrânia ataca a frota sombra da Rússia, petroleiro atingido no Mediterrâneo. As forças de defesa da Ucrânia realizaram um ataque de drone contra um petroleiro da chamada Frota Sombra da Rússia no mar Mediterrâneo. O ataque tem como alvo a rede logística secreta que Moscou usa para driblar sanções e financiar a guerra. O Kremlin está perdendo o controle de suas rotas secretas de petróleo. Fique com a gente, mais detalhes a seguir. Na noite de 19 de dezembro, as forças de defesa realizaram um ataque de drone contra um dos petroleiros pertencentes à Frota Sombra da Rússia, que estava localizado no mar Mediterrâneo. Isso foi relatado por um dos canais do Telegram, citando fontes russas. Estamos lhe mostrando que nossos meios para destruir navios russos podem ser usados em qualquer lugar. Eles podem explodir um submarino da classe Varshavianka. Eles podem explodir petroleiros. Eles podem explodir embarcações russas em águas neutras. Estamos mostrando que a frota, que antes era quase depreciativamente chamada de Frota Mosquito, agora está provando sua eficácia. E vamos ver os resultados. Acho que isso é só o começo. Ainda vem mais por aí. Segundo informações preliminares, como resultado do ataque, 7 pessoas teriam ficado feridas. Outras 2 morreram. Entre os eliminados estava o general do GRU, Andrei Averiano. Um oficial da principal diretoria de inteligência da Rússia, especificamente um dos chefes de departamento sênior, ele comandava efetivamente a unidade militar número 29155. Mas, na realidade, essa designação em particular não significa nada de realmente importante ou revelador. Muito provavelmente, essa é a unidade que estava envolvida em operações de sabotagem. De acordo. Por reportagens da mídia, Avrianov é conhecido por operações secretas, espionagem e sabotagem em países da União Europeia. Averianov é o executor designado de muitas, inúmeras, de fato tarefas extremamente secretas e altamente complexas e cruciais que Putin pessoalmente lhe confiou. E isso está ligado a incidentes bem conhecidos, como o envenenamento dos Skripal, as explosões em depósitos na República Tcheca, na Bulgária e vários outros. Sabotagem, liquidação do avião fatídico que transportava Yevgeny Prigozhin e seus associados próximos. O alcance dos ataques a alvos estrategicamente importantes para os russos, devido à defesa da Ucrânia, está se expandindo quase todos os dias. Para reduzir significativamente o potencial de uso de petróleo, gás e assim por diante, é claro, é necessário agir. Esse é um dos principais focos. Reduzir esse tipo de potencial econômico da Federação Russa significa diminuir sua capacidade de arrecadar dinheiro para a guerra. E isso também significa diminuir o número de petroleiros envolvidos na chamada Frota Sombra. As sanções impostas a alguns navios russos, infelizmente, não resolvem o problema como um todo. E para abranger mais e reduzir esse potencial, os serviços especiais passaram a atuar. Serviços especiais ucranianos, as forças de defesa da Ucrânia. E aqui é preciso dizer que o leque de ações se ampliou bastante ultimamente. Bom, antes de tudo, tem o exemplo desse ataque ao petroleiro. Por exemplo, ficou conhecido o caso de sabotagem a um petroleiro que operava na costa oeste do continente africano, por um lado. Por outro lado, por exemplo, no Mar Cáspio, há plataformas localizadas a milhares de quilômetros de distância, que antes nossos meios não conseguiam alcançar.
Mas agora acredito que eles já realizaram um terceiro ataque lá e com muita eficácia. Os ataques contra as linhas de abastecimento do exército de ocupação também têm uma componente emocional. Isso afeta os próprios russos. Em relação aos nossos parceiros, os russos intensificaram significativamente seus ataques de informação e campanhas de desinformação contra eles e contra nós. Pense quão extremamente séria é essa operação. Se puder, afunde um navio-tanque em águas internacionais neutras e bem longe da costa. Não, claro. Um dia antes do ataque ao petroleiro, em 18 de dezembro, o Serviço de Segurança da Ucrânia realizou outra operação bem-sucedida, avaliada em várias centenas de milhões de dólares. O ataque teve como alvo o aeródromo de Belbek, na Crimeia temporariamente ocupada, e resultou na perda de uma aeronave para os ocupantes, um MiG-31 com munição completa e sistema de defesa aérea. Por hoje é só. No programa Ukraine Today, se você defende a verdade e se recusa a acreditar nas mentiras do Kremlin, como compartilhe e inscreva-se, seu apoio mantém a frente informativa ativa. Mantenha-se informado, mantenha-se forte e permaneça ao lado da Ucrânia.